se você tivesse que morrer daqui algumas horas, o que você faria? Qual seriam os seus últimos atos? A Páscoa aponta para essa interrogação. A Páscoa é a base da fé cristã. Morte e ressurreição de Jesus. Porque se você não entender a morte, a ressurreição não terá valor, como não está tendo valor para muitas pessoas que até reconhecem a morte de Jesus Cristo, mas não consegue desfrutar da ressurreição por não entender o que significou aquela morte. Por isso celebrar algo, fica até difícil celebrar algo que a gente não entende. Fica até complicado. Como que você começa, quando você vê um monte de gente gritando aí, comemorando, você fica, o que será que está acontecendo? Hoje todo mundo já sabe que hoje foi um time que ganhou, foi o Flamengo ou o Vasco. Tem festa por aí, mas pelo barulho, alguma coisa está acontecendo. Ou você ouve um monte de fogos e fala, o que será isso? Será que chegou alguma coisa lá no morro? Estão celebrando alguma coisa. Quando você para e vê um monte de pessoas ali olhando e fazendo festa, vibrando, você, o que está acontecendo ali? Nós estamos sempre, às vezes queremos, você vê que você chega em algum lugar, está tudo engarrafado. Aí você para, o que está acontecendo? Não sei, está todo mundo olhando para ali, não sei, aconteceu alguma coisa ali. Se nós não fizermos também e não dermos essas mesmas atenções àquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a morte, porque se eu perguntar aqui quem quer morrer hoje, ninguém vai falar, que eu seja o último da fila, não é assim? Que eu seja o último da fila. Ninguém quer. Por isso a importância de nós entendermos por que Cristo morreu. O que isso tem a ver com você? O que a morte dele tem a ver contigo? O que aquele sacrifício tem a ver com você? Pois se você não tiver uma resposta para isso, o mais rápido possível, você corre o sério risco de não desfrutar da ressurreição. Essa é a mensagem central do Evangelho. Jesus quer tirar de nós o poder da morte. Por isso que quando ele estava na cruz, no Evangelho de João, capítulo 18, é o 18, capítulo 19. Jesus foi sentenciado à morte, houve a sua crucificação. Então, depois de depois dele estar sendo açoitado, sendo maltratado, depois dele receber todos os açoites, tudo aquilo que foi descarregado em cima dele, sem merecimento algum. Pois Jesus só fazia o bem, você viu aqui numa das encenações. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia milagres. E ele não merecia coisa alguma do que fizeram com ele. Então todas as coisas vão acontecendo e chega um dado momento
em que ele é pregado na cruz, Jesus dá uma última palavra. E eu creio que todos lembram dessa palavra. Qual foi a última palavra que Jesus deu na cruz? Qual foi a última palavra? Está consumado. Está consumado. E o que isso tem a ver? Por que está consumado? O que está consumado? Jesus quis mostrar ali, ei, agora, acabou. Acabou. Agora encerrou-se tudo aquilo que o homem precisava. Aqui está. Porém, por que está consumado? Porque aqueles que ali estavam, todos que ali estavam, nunca mais iriam ver Jesus, a menos que cresce de que aquele sacrifício foi por cada um daqueles que creram na sua morte da cruz. A partir dali, ao terceiro dia, Jesus vem e ressuscita. E quando ele ressuscita, nem todos viram Jesus, somente os que creram. E assim é hoje. Assim é hoje. Só vão ver verdadeiramente e entender o sacrifício da cruz aqueles que crerem. E isso é muito simples. Quando você crê na mensagem da cruz, você muitas coisas não vai entender. De imediato você não entende. Deus só dá o entendimento após o homem crer, porque é um ato de fé. Isso aconteceu há quantos anos atrás? E até hoje continua sendo da mesma forma. Por isso nós precisamos entender que no sacrifício da cruz do Calvário, Jesus declarou que está consumado. E aí eu pergunto para você, já está consumado na tua vida? De que você pode vencer a morte? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. É aqui que eu quero falar com você. Porque quando Jesus disse que estava consumado, Ele estava nos transportando para algo novo. Muitas pessoas não criam na ressurreição, igualzinho hoje. Muitas pessoas não creem na ressurreição, não entendem o que é a ressurreição. E é importante você entender que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para cumprir o propósito de Deus. Ele morreu em meu lugar, em teu lugar. Para que a partir daquela morte nós recebêssemos a vida dele. Ele é o primogênito de Deus. Muitas pessoas gostam e dizem que são filhas de Deus. Se você sair perguntando, as pessoas dizem, não, eu também sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus tem quantos filhos? Um único filho. Deus só tem um único filho, e foi esse único filho que Ele entregou para, a partir dele, nascesse todos aqueles que crescem, se tornariam filhos de Deus, porque creram no seu único filho. Agora, como que pode ser isso? Receberia a mente de Cristo. Pensaria agora como o Cristo pensa, porque seriam batizados pelo poder do Espírito Santo. Já não estariam mais vivendo segundo aquilo que aprenderam, sem a iluminação do Espírito, mas agora teriam a vida de Jesus estaria em nós. Cada um de nós podemos manifestar a vida de Jesus. Então somente aqueles que creram viram Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu para os seus discípulos, só eles viram. Quando Jesus ressuscitou, diz a palavra de Deus que naquele dia várias pessoas que haviam morrido também foram vistos pela cidade.
para que todos ficassem. Mas só viram Cristo aqueles que criam nele, que creram nele, na palavra que ele pregou antes de estar na cruz. Só eles viram. E hoje todos aqueles que creem na mensagem da cruz começam a ver Jesus nas suas próprias vidas. E isso é um diferencial. Mas pastor, como é que é isso? Aquela pessoa diz que é filho de Deus e ela diz que tem Jesus, mas ela não tem atitudes que mostram isso. É isso que Paulo está falando aqui aos Coríntios. Algo novo precisa começar a acontecer. A nossa vida não deve ser mais conduzida por aquilo que nós achamos e nós pensamos, mas por aquilo que Jesus disse que deve ser. Aquilo que Jesus falou, o que ele fala. O proceder deve ser exatamente como Jesus procedeu. Jesus é o nosso mestre, amém? Por isso eu preciso aprender com ele. Se você recebeu a Jesus, você precisa aprender a andar como ele andou. E para isso você precisa entender que a morte, aquela morte da cruz, era minha, era sua, era nossa. A partir do versículo 12, 15 e 12. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Um monte de pessoas, igualzinho hoje. Muitas pessoas estão carregando um Cristo ainda pendurado numa cruz, como se não tivesse ressuscitado. A cruz está vazia, o sepulcro também está vazio. Ele já não estava mais lá, ele ressuscitou. Então, vamos entender a morte. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. De novo ele começa a levar as pessoas a ponderar aquilo que creem. O apóstolo Paulo está levando as pessoas a refletirem. Ele escreve uma carta a uma igreja. Há pessoas que ainda estavam confusas. Muitas pessoas frequentam os lugares onde se prega a palavra de Deus, mas continuam confusas. Essa foi uma carta escrita a uma igreja que havia várias pessoas que não estavam entendendo o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E nós precisamos buscar entender esse significado. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Jesus, fala assim, Jesus morreu e ressuscitou. Ou seja, ele morreu por causa dos meus pecados e ele ressuscitou para vencer a morte. Para vencer aquilo que mais atormenta todas as gerações. Em qual época a morte deixou de ser um pânico? Da mesma forma que você não quer morrer, você não quer que alguém que você ama morra. Já perdeu alguém? Quanta dor. A dor da separação é muito grande. E a gente sempre, quando vai a um enterro, vai enterrar alguém, a gente dificilmente imagina que um dia também alguém vai estar nos levando. Tem gente que nem pensa nisso, tem pavor disso. Mas essa
deve ser a reflexão mais importante. Tanto que a Bíblia diz que é melhor você estar num lugar onde há luto, uma casa em que há luto, do que onde há uma casa que há festa. Por quê? Porque na casa onde há luto, ali tem verdade. Ali tem verdade. As pessoas que estão ali estão diante de uma verdade de cada um de nós. Por quê? Porque esse é o assunto principal que a Bíblia traz para nós. Todas as outras coisas são meramente consequências, ou não são tão importantes quanto essa da questão da morte. Porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez e depois vem o juízo. Primeira morte, fala, primeira morte física. Primeira morte que a Bíblia apresenta é física. Jesus venceu a primeira morte. A primeira morte Jesus venceu, que era física, e logo mostrou a segunda, que era a separação do homem cara com Deus, o seu espírito morto para Deus. Jesus trouxe vitória sobre essa morte, porque morte significa separação. A palavra morte significa separação. O homem se separa do seu corpo de pecado e ele volta ao pó. O homem tem o seu espírito separado do Espírito de Deus, por isso ele não entende as coisas de Deus. Existe um vazio no coração do homem. E esse vazio só é completado pelo poder do Espírito de Deus, que apresenta Jesus como seu Filho, ressurreto, para viver agora, diante dele, se relacionando todos os dias. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, sem mim nada podeis fazer. Porque ele estava preparando seus discípulos para aquilo que estaria acontecendo, iria ser consumado a vitória da cruz. Então Jesus, ele mostrou essa grande verdade. Então a primeira grande vitória que Cristo trouxe para nós foi vencer a morte física. Amém? Você crê nisso? Jesus venceu a morte física. Isso significa dizer que você também pode vencer essa morte. Você crê nisso? Jesus ressuscitou. Muitos dos seus nem o conheceram. Não reconheceram logo de imediato. Porque ele estava com agora um corpo glorificado. Agora não era mais um corpo terreno, mas era um corpo de glória. Então ele venceu por ele mostrar e passar por essa morte. Ele estava agora num corpo celestial. Por quê? Porque Jesus era a própria vida eterna. Fala assim, a terceira morte é a morte eterna. E a morte eterna é simplesmente não ressuscitar. Porque aqueles que não creram na ressurreição de Jesus não vão ressuscitar, não vão receber o corpo celestial. Eles vão se manifestar, o corpo vai voltar exatamente como era para se apresentar ao julgamento. Se morreu de tiro, se morreu com facada, se morreu com doenças, do jeito que estava vai ressuscitar. Ressuscitar daquele jeito, vai aparecer daquela forma, mas não vai ressuscitar com o corpo celestial. Porque somente os que creram na ressurreição de Jesus, na morte e na ressurreição, vão ressuscitar sim. E é isso que o apóstolo Paulo está revelando nesse capítulo. Olha o que ele diz no versículo seguinte. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ele está falando, aqueles que já morreram, se creram nessa mensagem da morte e ressurreição, eles então perderam o tempo deles. Creram em vão. É isso que ele estava dizendo para aquela igreja, aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo a leitura da sua carta. Versículo 19.
E se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E isso aqui deve ser algo para nós pensarmos. Quantas pessoas só estão procurando Jesus para ganhar um carro, uma casa, para ser curado de uma doença e se livrar daquele mal, para ser protegido? Quantas pessoas estão procurando Jesus com algum interesse que não é o principal? Conhecer Jesus, conhecer o seu plano maravilhoso, conhecer aquele que venceu a morte física, aquele que trouxe a vida espiritual, aquele que trouxe a eternidade, vida eterna. Por isso que no Evangelho de João 17, Jesus ele fala: a vida eterna é essa, que creiam em Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele enviou. A vida eterna é crer em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus receberá e não será em vão. E o versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Olha só, ele foi feito o quê? As primícias, ou seja, o primeiro. O primeiro que ressuscitou depois da cruz. Primícia, ele é o primeiro. Primeiro entre muitos. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Qual foi o homem por onde veio a morte? Adão. Adão não pegou Deus de surpresa. Porque todo o plano de salvação, tudo aquilo que iria acontecer, Deus já sabia. Deus não queria obrigar Adão e Eva a obedecê-lo. Deus não queria que eles fizessem por imposição coisa alguma. Por isso que a vida cristã não é uma imposição, não é um legalismo. Ninguém é obrigado a nada. Se o Espírito de Deus te convenceu, mas você não aceita o que Ele convenceu a você. Porque muitas vezes nós estamos convencidos de algumas coisas, mas não queremos. Não é assim? As pessoas fazem regime. Ela está convencida que ela não pode comer assim, assim, assim. Mas eu como. O diabético também, não é assim? Está convencido que ele tem que eliminar aquele açúcar, aquilo. Mas ele, não, eu sei que é, mas deixa eu. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele convence, mas não obriga. Somos convencidos, mas não somos obrigados. Porque se Deus tivesse que obrigar o homem, não precisava de sacrifício. Bastava ele não permitir que a serpente entrasse no jardim. Bastava ele colocar um monte de proteção e proibir o diabo. Você não vai nem chegar perto lá. Deus não quer obrigar o homem a amá-lo. Da mesma forma, quantas pessoas estão brigando para que a pessoa venha amá-la, e se não amar, o que ela faz? Ela mata. Quantos estão morrendo por causa disso? Todo dia você vê no noticiário alguém que matou alguém. Porque brigaram. Porque me abandonou. Ei, Deus é um Deus de amor e Deus não faz dessa forma. Deus nunca quis obrigar o homem a coisa alguma. Deus sempre conscientizou o homem e deixou o homem tomar as suas decisões. E por causa da decisão de Adão e Eva, a consequência veio. Toda escolha traz um resultado, traz depois a consequência. E a consequência foi que se separaram da presença de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. Deus então foi lá, visitou eles e viu o que eles fizeram. Disse para eles o que eles fizeram e tiraram eles da sua presença, do lugar aonde estava sempre a sua presença. Dali Deus começa a desenvolver o seu plano maravilhoso até chegar em Jesus. E Jesus então foi o primeiro homem que passou a ser o segundo Adão, como diz a palavra. Vamos lá, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em
Então, em Adão, todos nós vamos morrer. Mas somente aqueles que estiverem em Cristo vão ressuscitar. Somente aqueles, é isso que ele vai falar. 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando a ordem da ressurreição. Volta, vai lá, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, qual é o último inimigo? A morte. Qual é o teu grande inimigo? A morte. Todos temem a morte. Entramos em situação complicada. O que o homem fez? Imagina um avião caindo e você lá. Quanto tempo? Depende da altura, né? Imagine os últimos momentos daquelas pessoas. A morte sempre trouxe isso. E a Páscoa celebra a vitória sobre isso aqui. Pastor, então não vamos morrer mais? Fisicamente poderá morrer se Cristo não voltar antes. Porque nem todos vão provar. Porque aqueles que estiverem ainda vivos na sua volta não vão provar a morte física. Serão tirados ao encontro dele. E serão transformados. Mas quem vai viver esse momento? Ninguém sabe. Mas é isso que a Bíblia diz. Porém, aqueles que partiram, eles vão ressuscitar, porque a morte não tem mais poder. Por isso que um culto de despedida de alguém que partiu em Cristo, do irmão em Cristo, é uma festa, uma celebração. Não como quem diz, me livrei dele. Não, de gratidão a Deus. Para dizer, Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor deu, honrando ao Senhor pelo tempo que nos deu o privilégio de viver com alguém tão consagrado ao Senhor como aquele que foi. Querido, essa é a dinâmica do reino de Deus. Porque um dia todos vamos, todos nós vamos. Mas até que chegue lá, é importante que eu resolva esse problema. Que eu tenha convicção, que eu celebre uma Páscoa sabendo que eu estou celebrando. Eu estou celebrando algo que eu creio. Algo que é vivo, algo que é real. E não meramente mais uma festa. Mas algo vivo, algo profético. Algo que traz vida para nós e nos leva a um relacionamento mais íntimo com Ele. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo quer tirar a confusão que estava na cabeça daquelas pessoas. Versículo 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mais uma vez ele traz a memória e fala, do que adiantou a minha fé? Do que adiantou a tua fé, se você não crê na ressurreição? E se você não crê na ressurreição, porque você não entendeu o que é a morte? Do que adianta pregar o evangelho de um Cristo que morreu e não ressuscitou?
Do que adianta falar de ressurreição se eu não creio que aquela morte foi para trazer a vida, para trazer a ressurreição? Que aquela morte foi no meu lugar, para que eu tivesse vida eterna. Fala assim, vida eterna. Aquela morte foi para que eu, na ressurreição, viesse ressuscitar para a eternidade na presença de Deus com vida. Porque do outro lado, pessoas vão estar lá, vivas, sem vida. Porque vida representa a presença de Deus. Só há vida em Deus. E estarão diante da ira de Deus, e não da vida de Deus. Não haverá a presença da vida de Deus, mas sim da ira de Deus naqueles que não quiseram receber o sacrifício da cruz do Calvário. E essa é a grande verdade do Evangelho que Paulo vem falando. Então que amanhã morremos, não valeu de nada aquilo que pregamos. Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 34. Você pode ler? O 35 diz assim: mas dirá alguém, como são ressuscitados os mortos? Com que tipo de corpo vem? Começa aqui ele a tirar a curiosidade das pessoas. E isso é muito importante para a tua fé. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus e você tem dificuldade com essa questão de morte, e isso você deixa você apavorado, ninguém quer, meu Deus, desespera você. Começa a meditar no que Deus diz acerca da morte. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E como? E com que corpo virão? Aí Paulo começa a mostrar, insensato. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Paulo está falando da semente do Evangelho. Jesus se apresentou como semente, como trigo. Por isso a Bíblia diz que vai chegar o dia que o Senhor vai separar o trigo do quê? Do joio. São duas sementes. Uma semente do engano. Se você vê um trigo e um joio, são muito parecidos. Muito parecidos. Até quem trabalha com trigo confunde o joio com o trigo. Porque os dois são muito parecidos. Por isso que só o Senhor pode separar o trigo do joio. E ele disse que vai chegar o dia que ele vai separar o trigo do joio. E eu creio que vai ser nesse dia. Porque aqui na terra, nenhum homem pode separar o trigo do joio. Quem faz isso é o Senhor. Porque ele sabe quem é o trigo e quem é o joio. Porque os dois são semente. Mas a semente que ele está se referindo, porque uma semente para brotar, ela tem que morrer. Jesus, por isso ele precisou morrer. Por que que Jesus foi para a cruz? Porque ele precisava morrer para se tornar semente. E a semente dele foi lançada sobre todos aqueles que creram. E a palavra de Deus é a semente. Em que Jesus disse que a sua palavra é como uma semente. Em que as pessoas recebem e elas plantam em seus corações. E ela começa a nascer. E ali começa a nascer a vida do Senhor, a qual ele vai regando e alimentando. 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas simplesmente o grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Está dizendo, olha, você lança semente lá, e muitas vezes você está com semente, você nem sabe que semente é aquela. Mas quando ela brotar, você vai dizer, eu nem sabia que era isso. E vai crescer de um jeito, e outro vai crescer de outro, e outro de outro. Da mesma forma, é também assim. O corpo celestial, o corpo em que nós receberemos do Senhor, ele vai nascer e vai nascer diferente. Não será o mesmo corpo
em que nós tivemos aqui será um corpo glorificado, um corpo sem corrupção do pecado. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes e outra das aves. Todos creem nisso e vê que isso é verdade. Todos creem nisso. 40. E há corpos celestes e corpos o quê? Você pode ler? Então, há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Glória é manifestação. Ou seja, se manifestam diferente. Por isso que ao comemorar a Páscoa, eu preciso celebrar, eu preciso entender que aquela morte que Cristo teve foi para me mostrar essa grande verdade. Ele agora é o novo Adão. E a morte dele trouxe vida eterna para aquele que crê. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que creram no sacrifício da cruz. Aqueles que celebram, aqueles que o adoram, aqueles que o reverenciam. Aqueles que buscam honrar e glorificar o nome dele. Porque ele permanece na terra pelo poder do seu Espírito. Nunca conseguirá adorar o Senhor sem o seu Espírito. Nunca. Porque é o Espírito de Deus que ativa você, o teu espírito, a glorificar o Senhor. É o Espírito de Deus que faz com que essa palavra corra no seu sangue e ferva, e motive, e leve você a dar um brado de vitória. É o Espírito de Deus quem faz isso. Ninguém nunca conseguiria fazer isso. 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então Paulo está mostrando as diferenças de todas as coisas. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia um corpo em corrupção. O bicho come. Todo pecador o bicho come. O bicho comeu o corpo de Jesus? Comeu? Sim ou não? O corpo não estava lá. Mas eles colocaram o corpo lá. Mas o corpo não estava lá. Cadê? Roubaram o corpo do meu mestre. Jesus então aparece para os seus discípulos. Porque todos que foram ao sepulcro não encontraram o corpo. Mas quando você vai ver o homem pecador, pode cavar lá que está lá. Alguns ainda estão em estado de decomposição, outros já vieram pó, só tem osso. Mas com Cristo foi diferente. Por isso ele é a primícias de Deus para nós. E nós é por causa do pecado. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Olha só a diferença. Porque se semeou de forma pecaminosa, mas Cristo não foi em pecado. Cristo foi sem pecado, foi puro, perfeito. Por isso, quando ressuscitou na grande glória, e o seu corpo não estava ali. 44. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, qual é o primeiro homem? Foi feito alma vivente. E o último Adão, espírito. Ei, muitas pessoas só estão vivendo pela alma. Adão recebeu a alma do homem está contaminada. Ei, pastor, como é que é isso? Quer ver? Quem não tem registrado na sua alma algum conflito, alguma mágoa? Quem não tem registrado na sua alma alguém que decepcionou você?
Quem não tem algo que faz você sofrer e não gosta nem de lembrar que está registrado na tua alma? A alma do homem, por causa do pecado, passou a ser depósito de pecado. O pecado passou a trazer consequência para a sua própria alma. Por isso o homem começou a brigar um com o outro. Por isso o homem passou a não suportar mais um ao outro. Mas antes não era assim. Por causa da serpente que semeou o engano. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, e quando ele faz essa declaração, assim também está escrito: o primeiro homem, o Adão, por isso o homem, Adão, morre. Mas o segundo Adão, o último Adão, que é aí o segundo Adão, esse é espírito vivificante, ou seja, ele traz a vida de Deus, ele restaura o coração do homem, ele purifica a alma, ele lava e purifica a alma do homem, dando ao homem perdão, para que o homem também libere o perdão. É totalmente diferente. E aí ele está levando o homem ao entendimento do que é a espiritualidade, que é a vida espiritual desse corpo glorificado. 46. Mas se não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. 47. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Jesus veio do céu, porque ele venceu a morte. 47. Qual é o terreno? Tais são também os terrenos. E qual é o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim te trataremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a corrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando acerca daqueles que não vão provar a morte física por causa da volta de Cristo. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da corruptibilidade, da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito. O que está escrito? Você pode ler? Tragada foi, querido, essa é a essência da Páscoa. Jesus venceu a morte e ele quer trazer para o homem a certeza da vida eterna, da ressurreição. Se você não provar a primeira morte, você precisa experimentar a primeira morte. Essa morte física que você vai experimentar, você precisa experimentar também a morte espiritual, para que seja colocado distante de Deus. Mas se você provar a ressurreição dessa morte espiritual, se você nascer para essa vida espiritual, e essa morte espiritual já não for mais colocada como algo vivo na tua vida, você vai experimentar a vida de Deus pelo poder do seu Espírito. Porque se o seu Espírito está morto para Deus, você não entende as coisas de Deus. A palavra vai ser pregada e você vai ser convencido e você só vai entender se você crer. Primeiro eu tenho que crer. Fala assim, primeiro eu tenho que crer. Irmão, se você não crer, não adianta. Tem gente que tudo quer ver. Não, se não me provar, se não isso, se não aquilo. Jesus teve discípulo assim, o nome dele qual era? Tomé. Tomé não estava presente no momento em que Jesus apareceu para os seus discípulos e ele dizia: se eu não ver, se ele não falar comigo, eu não creio. Se eu não ver os cravos em suas mãos, eu não creio. Se eu não ver, não, eu tenho que ver.
Tem um monte de Tomé pela terra hoje. Jesus foi lá e Jesus, irmãos, é legal. Se você fizer isso, é legal porque Jesus apareceu para o Tomé, para os duros, para os incrédulos, aqueles que resistem. Jesus aparece para ele e mostra, mas chama a atenção dele e diz: olha, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Mais bem-aventurado os que não viram, mas creram. Jesus pegou aquele homem Tomé e deu uma dura nele. E hoje há um monte de Tomés espalhado pela terra. Que vê, e Tomé viu um monte de coisas. Mas ele exigiu. E ele disse que se ele não visse o Cristo que todo mundo viu, ele não ia crer. E aí nós olhamos e vemos essa grande verdade. A morte foi tragada. A última de todas as coisas que estavam deixando o homem totalmente perdido, desesperado, foi tragado, foi mudado. E por isso nós precisamos lembrar: tragada foi a morte na sua vitória. Versículo 55. Onde está? Você pode ler. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Esse versículo é um dos versículos que mais me chama a atenção. Ele diz: olha, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é sofrimento. Aquilo que faz sofrer, aquilo que causa dor, aquilo que faz com que o animal ele faça movimento obrigado por causa daquilo que faz sofrer. Que leva o homem a tomar atitude desesperada. Aguilhão é aquilo que te fura. A morte tem levado pessoas ao desespero e tem apressado a morte de muitas outras pessoas por causa do sofrimento. O sofrimento tem levado pessoas a gemer e encontrar a morte mais rápido ainda do que deveria. Então o Senhor Jesus, ele venceu a morte e mostrou para mim, mostrou para você. Versículo 56. O aguilhão da morte é por causa do pecado sofremos. O pecado é que nos faz sofrer. E a força do pecado é a lei. Ou seja, a lei, por que é a força? Porque a lei que Deus estabeleceu e mostrou para o homem, foi para mostrar para o homem quem ele é. Quando você vê a lei que Deus estabeleceu, e você conhece as leis que os homens colocam, e você se olha no espelho, e você se depara, você mesmo se condena, porque você diz: eu não consigo cumprir isso. Jesus não nos salva por causa da lei. Jesus foi o único que cumpriu a lei porque não tinha pecado. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler esse versículo? E o último versículo dessa parte da carta dele. Você pode ler? Querido, eu queria que você pensasse nessa grande verdade. Esse é o motivo da Páscoa. Eu celebro a Páscoa e creio nessa celebração da Páscoa, que deve ser celebrada sempre, sempre, não meramente uma vez por ano. A igreja sempre está celebrando a Páscoa, porque ela nos mostra aquilo que mais atormenta toda a humanidade. Ela nos mostra aquele sacrifício que trouxe para mim a vida eterna. Ela me mostra que os meus dias estão terminando, mas antes que ele termine,
Eu preciso ter a convicção de que a morte já não me atormenta mais. Porque Jesus abriu o caminho do céu e nos mostrou uma eternidade. Por um pouco de tempo, nós vivemos aqui. Um dia desse, nós éramos bebezinho. Um dia desse, estávamos aprendendo a ler e escrever. Hoje você está ensinando outros a ler e escrever. Os dias passam rápido, o nosso tempo acaba. E Deus tem nos dado todo esse tempo para refletirmos e aproveitarmos a vivermos a sua palavra e a celebrar a sua palavra e compartilhar a sua palavra e manifestar a sua palavra, para que todos possam também viver na eternidade juntamente conosco. Quantos de vocês têm as suas famílias? A Páscoa é uma celebração de família. A próxima semana eu vou continuar falando sobre isso aqui. Algumas coisas que o diabo tem feito para impedir você de celebrar, de adorar a Deus. E se você ler o livro de Êxodo, quando Deus ele institui a Páscoa, você vai encontrar ali naquelas pragas do Egito, naqueles momentos em que Faraó não permitia que o povo fosse liberto. Você vai ver que todas as vezes Faraó dava uma sugestão. Ele oprimia o povo de Deus. E ele impedia que o povo saísse para adorar o Senhor, como Deus havia mandado Moisés dizer para ele. Diga para Faraó, liberte o meu povo, para que me adore, para que vá ao deserto e me adore. Faraó não permitiu. Todas as vezes que Moisés ia, ele não permitia, até que Deus começou a enviar o seu julgamento sobre Faraó e sua nação. E aí veio as 10 pragas do Egito, e você vai ver cada uma delas, a mão de Deus mostrando. Por quê? Porque depois disso seria instituída a Páscoa. Eles estavam como escravos no Egito. E a história Deus vem mostrando, para nos ensinar que até hoje é assim. E uma das vezes, na primeira vez, Faraó, quando eles foram pedir para ir adorar a Deus, a primeira coisa que Faraó fez, se não me engano está no capítulo 5 de Êxodo. Primeira coisa que Faraó fez, olha, dá mais trabalho para eles. Dá mais trabalho para eles, estão muito omissos, muito ociosos. Estão querendo adorar um Deus que nem tem rosto? Um Deus que ninguém vê? Não, então isso é falta do que fazer. Dá mais trabalho para eles. E aí eles aumentaram o trabalho do povo no Egito. E eles tiveram que trabalhar mais. E uma das coisas que o diabo tem feito hoje, tem dado muito trabalho para as pessoas. Se tornar escravo do trabalho. E elas não têm tempo para ouvir, para meditar, elas não têm tempo para reverenciar o Senhor, elas não têm tempo para conhecer o Senhor, porque se tornaram escravo. Faraó, que representa o diabo, ele tem feito isso na vida das pessoas. E ainda mandou, e você vai ver lá, ainda aumentou a quantidade de tijolos que eles tinham que fazer. E ainda disse mais, não vamos dar palha para eles. Acendeu o fogo para poder preparar o tijolo. Eles vão se virar, vá catar agora também. Além de ter que dar mais produção, ainda ia ter que buscar as palhas para queimar aqueles tijolos. E aí nós vemos Deus pesando a mão sobre eles, sobre Faraó. E Faraó então começa a barganhar, e aí ele vai fazendo várias barganhas. E aí chega num dado momento, ele barganha e diz assim, olha, você vai, mas vai só vocês. Deixa as mulheres e as crianças aqui. O que quer dizer? Não vai levar a família. Não, vai só vocês. Pega os homens e vai. Vai lá adorar o seu Deus. E Moisés não aceitava. Hoje, irmãos, as pessoas estão assim. Não levam os filhos para adorar o Senhor. Não, meu filho vai atrapalhar, meu filho isso, meu filho aquilo. Os filhos são empecilhos para um monte de coisa.
Ei, quero dizer uma palavra para você, isso é do diabo. Porque os filhos são herança do Senhor, são bênçãos de Deus. Eles nunca vão atrapalhar a tua vida, pelo contrário, sempre vão te abençoar. Isso é bíblico, a Páscoa veio para resgatar essa verdade. O Faraó diz, não, deixa as crianças aí, as mulheres aí. As mulheres significava também prosperidade, multiplicação. Então eles não foram, não aceitaram a proposta. Porque o diabo sempre tem proposta para nós, sabia? Ele sempre vai ter proposta para você, algo melhor, para que você não tenha tempo para ouvir o Senhor, para se consagrar, para adorar o Senhor, para reverenciar Ele, para levar a tua casa, a tua família, para honrar o Senhor, para conhecer o Senhor. Ele sempre vai te dar propostas para isso. E a Páscoa foi celebrada logo depois que eles foram libertos. Ali começa a celebração da Páscoa. Por quê? Porque Deus quis mostrar para Moisés que ele estava fazendo algo completo. E seria para toda a família. E aí depois ele faz mais uma proposta. Ó, vai sim, mas não vai para longe não. Eu vou deixar vocês ir, mas vai só até ali. Não sai do Egito não. E quer dizer, olha, deixa o mundo continuar controlando você. Porque somos um templo? Porque a gente constrói alguns espaços para se reunir. Porque se nós estivéssemos lá na rua, estaríamos sendo atrapalhados pela comemoração de futebol, de outros tipos de coisas que estejam acontecendo na rua. O mundo, o Egito, que vive pelo Egito, estaria atrapalhando a nossa dedicação de adoração ao Senhor. Até porque o mundo não quer isso. O mundo não quer isso. O mundo ia apresentar isso como algo terrível. O que esses crentes estão fazendo isso aqui? Isso é uma afronta para nós. Seriam afrontados e Moisés então diz para ele, por que nós vamos adorar aqui no Egito? Não. O Senhor disse para ir ao deserto e nós vamos ao deserto. E Faraó não deixou. Depois mais uma vez veio praga, veio isso, veio aquilo. E depois uma outra vez. Ele vai e diz, tá bom, vocês vão. Mas deixam todos os bens aí. Vai, não leva nada. Moisés falou, negativo. Nós vamos adorar o nosso Deus. Todos. Homens, mulheres e filhos. Todas as famílias. E todos os nossos pertences. Nenhuma unha vai ficar. Porque tudo que nós temos é para adorar o Senhor. Quantas pessoas não têm entendido que por isso que a gente faz dízimo e oferta. Para que você adore o Senhor com os bens, com aquilo que Ele te deu na terra. Para que você reverencie Ele, é isso, reconheça. Isso é ato espiritual, que foi instituído lá atrás, no Egito. E aí você vai ver que Faraó então não permitiu, não, vocês estão doidos, vocês vão levar nada, vocês vão me enrolar. E Deus foi pesando a mão, aí até que chega a última praga. Então ele libera, e agora ele não só libera para levar tudo que eles tinham, e todo mundo, como diz, dá ouro, dá prata, dá tudo para eles. Mandou que todo o povo egípcio desse todas as riquezas e entregasse para eles, para que eles pudessem, some da minha frente. E eles então foram, e você conhece a história. Quando eles atravessam o mar, lá Deus institui a Páscoa. E o que isso significa para nós hoje? O que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus, Ele quer a tua casa. Jesus, Ele quer ser Senhor da tua vida, da tua família, dos teus filhos, de todas as pessoas que estão à sua casa. Ele quer que você reverencie Ele com tudo que você tem, para que você não se apegue a nada, porque Ele é mais importante. Ele não quer que você seja escravo de coisas, porque você veio nu e vai voltar como? Nu. Muitos estão morrendo, estão se matando de trabalhar, perdendo a saúde, por causa de dinheiro, por causa de coisas, e não tem tempo
para ouvir Deus, não tem tempo para celebrar o Senhor, não tem tempo para levar os filhos para celebrar o Senhor, porque os filhos vão aprender com os pais. Por isso você vê o meu filho pequenininho Benjamin correndo para lá e para cá, está sempre com uma guitarra, um violão, um trem na mão, porque a gente ensina ele a adorar. E você tem liberdade para fazer isso aqui. As crianças aqui nunca atrapalham, amém? Nunca atrapalham, seu filho nunca vai atrapalhar. Porque nós vamos sempre ensiná-los, nós vamos levá-los a serem adoradores. E tudo que Deus quer, que na Páscoa você celebre com a sua casa, com a sua família. Não deixe que o diabo, representado na Bíblia por Faraó, oprima você com qualquer coisa. Não deixe ele colocar motivo na tua vida para que isso não aconteça. Jesus venceu a morte, venceu tudo aquilo que atormenta a nossa vida. E Ele trouxe para nós alegria, paz, regozijo. E nós vamos fazer isso mais uma vez agora, com as nossas irmãs que vão estar toda de rosa.